Boa noite a todos. Sou novo aqui no TikTok. Essa é a minha primeira live e vou tentar aqui fazer toda segunda-feira uma live, trazer algum assunto interessante para vocês, trazer algum tema relevante, algum tema importante. Acredito que o TikTok seja uma ferramenta que tenha bastante entretenimento aí, uma boa parte entretenimento pouco indicado, outra parte um entretenimento bom. Tem bastante informação interessante, tem bastante informação relevante também aqui no TikTok. E acredito que. Mas eu acho que ainda a plataforma carece de boa informação, de bom entretenimento, de, bom, de bons conteúdos. E eu pensei em fazer hoje uma live para falar um pouco da pandemia e do sofrimento mental, do sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico, alguns chamam de transtorno mental, transtornos, enfim, tem uma série de nomes, doença mental, tem uma série de nomes aí ao longo do tempo que foi classificando, que foi denominando sofrimento mental. Eu prefiro o termo sofrimento mental porque porque é um termo que não classifica a pessoa como uma doente exatamente, mas sim um estado que a pessoa está passando, um período que a pessoa está passando ali, na qual ela esteja com algum tipo de sofrimento. E infelizmente a pandemia trouxe muito sofrimento mental, muito sofrimento físico também, decorrente do sofrimento mental, mas trouxe muito sofrimento psíquico. E mesmo com a pandemia hoje, com as regras de isolamento estarem bastante relaxadas, as pessoas têm circulado quase que normalmente, pelo menos grande parte das pessoas. Muitas se mantiveram trabalhando o tempo todo, muitas pessoas estão caminhando, estão fazendo as suas atividades e outras nem se importaram com o isolamento social, participaram aí de festas, de reuniões, enfim, né, cada um conduziu aí a pandemia do jeito que pôde, do jeito que quis também, algumas pessoas do jeito que quis. Algumas pessoas de forma mais egoísta e outras pessoas de uma forma mais pensando na coletividade, pensando na própria saúde, mas também na coletividade. Lembrando que o Covid transmite para outras pessoas e transmite de forma fácil. Transmite, mesmo você não tendo sintomas, a pessoa pode transmitir essa doença. Então é uma questão também de se importar com as outras pessoas também. Mas até mesmo no meu convívio com as pessoas que eu conheço, muita gente que eu conheço e muita gente também que eu não conheço, acabou entrando em contato comigo relatando situações de sofrimento mental, crises de ansiedade, crises de choro, depressão, pensamentos suicidas, é, angústia, né? Então assim, essa pandemia, a incerteza que ela trouxe, o medo que ela trouxe, provocou muito sofrimento mental. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem, quem estiver assistindo, que se quiser deixar alguma pergunta, fique à vontade que eu respondo aqui ao vivo. Fique à vontade, estou aberto aqui para responder questões. Vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Edson Evaristo, sou psicólogo, psicanalista, sou escritor e sou conferencista. Também sou mestrando em gestão da saúde atualmente. E nas redes sociais eu tento levar um pouco de informação dessas áreas, da área da psicologia, da área da psicanálise, sempre dialogando com outros campos de saber, como a filosofia, como a política, a sociologia, a antropologia, da melhor forma possível.
A patroa petista aqui desejando boa noite, boa noite. Eu acompanho seus vídeos, gosto muito dos seus vídeos, gosto muito dos seus comentários, das suas respostas lá, né? O que é outro, falando nisso, né? Outra questão que a pandemia trouxe também é a incerteza por causa das questões econômicas do país, a questão social do país, muito desemprego, muita falência, muita incerteza. Você está trabalhando hoje e não sabe se amanhã vai estar trabalhando. Você tem a sua empresa hoje e não sabe se amanhã ela vai estar funcionando, você vai ter clientela suficiente para você ali poder vender, poder escoar os seus produtos. Então a incerteza também trouxe muitos sintomas, muito sofrimento psíquico. Aqui está falando, eu passei a beber mais nessa pandemia. Uma coisa que aconteceu muito foi isso, alcoolismo, uso de drogas, comida. A comida, a bebida e a droga em excesso, ela tem o mesmo efeito no psiquismo. Então as pessoas passaram a comer mais, a obesidade aumentou muito, consequentemente aumentou os problemas cardiovasculares, os problemas que a obesidade traz, como diabetes, hipertensão. Tem muita gente morrendo de parada cardíaca, pessoas jovens morrendo de infarto. Então o sofrimento psíquico e o sofrimento físico também decorrente de toda essa incerteza trouxe aí acarretou uma série de problemas. Tem uma pessoa aqui perguntando, Jana Mariano, ela perguntou, boa noite, sobre a pandemia, ocorreu aumento de pacientes procurando ajuda? Jana, sim, boa noite, viu? Obrigado aqui pela participação. Houve sim pessoas, muita gente procurando ajuda, procurando atendimento e com sintomas novos. Muita crise de choro inexplicada, ansiedade, muito transtorno de sono, a pessoa não consegue dormir, ou a pessoa dorme demais ou a pessoa dorme de menos, o descontrole, angústia, medo de perder as pessoas que amam, pensamento, ideações suicidas. Aconteceu muito sim nessa pandemia. Mais uma vez aqui, minha companheira, a patroa petista, puxa, é verdade, engordei 6 quilos só tomando cerveja. É algo que a gente deve ficar prestando atenção. A gente procurar nessa pandemia, já que a gente tem feito menos exercício, tem se movimentado menos, pelo menos uma boa parte das pessoas, então deve tomar cuidado com a alimentação. E com a bebida alcoólica também. Deve-se tomar cuidado. Olha, tem meditações, leitura, manter exercícios físicos dentro de casa, alongamentos, criar uma rotina. Você criar uma rotina nessa pandemia é muito importante. Porque se você ficar sem fazer nada, se você deixar o ócio ali, o ócio não criativo, tomar conta de você, com certeza você vai tentar inibir o desconforto de estar ali sem fazer nada. Isso é natural no ser humano. Se o ser humano está ali sem fazer nada e a cabeça dele não tem muita coisa ali para ele se dedicar, ele vai começar a pensar em fazer outras coisas. Ele vai começar a pensar em beber, ele vai comer, enfim, ele vai tentar se distrair de alguma forma, ele vai tentar inibir aquilo de alguma forma. Então as pessoas devem ter isso em mente, de que ela deve aí manter o autocontrole. E manter o autocontrole não é fácil, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige exercício, exige paciência, exige um tanto de cuidado. Você pode conseguir hoje, amanhã você consegue mais um pouco, amanhã você consegue mais um pouquinho, depois de amanhã você pode dar uma recuada, não tem problema, volta de novo. É uma construção. Você construir paciência, você construir rotina. Eu digo construir paciência mesmo, porque paciência é uma construção. Perdão é uma construção. Então a gente tem que ter paciência. Só um minuto aqui. Vou ver outras
a pergunta aqui. Pavor de solidão devido ao isolamento, talvez. Jana, é verdade. Né? As pessoas... tem muita gente que mora com outras pessoas, mas tem muita gente que mora sozinha. Tem muita gente que mora sozinha. Então, essas pessoas que moram com alguém ainda tem alguém para se distrair dentro de casa, com quem conversar. Porque tem muita gente que você mora, a família, muitas vezes a gente não conhece a própria família. Tem muita pessoa que não conhece a história dos pais, não conhece a história da esposa. Você conhece ali depois que você a conheceu, depois que você nasceu. Você conhece sobre a infância dos seus pais, por exemplo? Você conhece sobre a infância do seu companheiro, da sua companheira? Então, assim, são oportunidades que a gente tem para conversar, para conhecer nossos próprios familiares. A gente vive numa época é uma época de muita superficialidade, né? Que um pensador, o Bauman, ele fala da sociedade líquida. E é uma sociedade que tudo parece que escapa às nossas mãos, como água. Parece que nada é certo, nada é consistente, nada é firme, tudo é superficial, tudo é líquido. O que é hoje pode não ser amanhã, tudo é relativo, nada é certeza. Isso provoca nas pessoas reações muito adversas. Isso provoca a incerteza, provoca a insegurança, provoca o medo. Quando você vive num mundo que você não tem certeza de nada, você não tem certeza do que é certo, do que é errado, você acaba não tendo um direcionamento. Eu não estou falando aqui de conservadorismo ou de progressismo. Eu estou falando daquilo que é universalmente aceito como certo e como errado. É errado você tirar a vida de uma pessoa, é errado você maltratar uma pessoa, é errado você abusar de uma pessoa que seja incapaz, de uma criança, de alguém com transtorno mental. É errado você pegar um bem de outra pessoa, pegar um objeto de outra pessoa que é de uso da outra pessoa. Então, tem conceitos que são universalmente aceitos como certos. E hoje parece que isso está ficando relativo. Tudo está ficando muito incerto. Né? Eu já vi, né? A gente já viu, né? Eu não, né? A gente já viu pessoas orando, agradecendo o dinheiro da corrupção. Veja só a ética dessa pessoa. Né? Ela é ali uma pessoa religiosa, era um grupo de religiosos, por sinal, né? Pessoas ligadas aí a certas denominações religiosas do país, políticos, e que estavam ali agradecendo o dinheiro da corrupção através de uma oração. Então, assim, a gente fica confuso. A oração, é certo isso? É errado? Como? Né? Quer dizer, essa pessoa ela está ali numa deturpação total daquilo que é universalmente aceito como certo e como errado. Né? Então nessa pandemia, a incerteza veio à tona de uma forma muito clara, assim, né? Tem algumas pessoas aqui desejando boa noite, né? Boa noite a todos aqui. Digo mais uma vez, quem quiser mandar perguntas, fique à vontade. Eu vou tentar responder ao vivo aqui. O tema da live de hoje é pandemia e sofrimento psíquico. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. E como eu estava dizendo, a pandemia trouxe muita incerteza, muito medo da sociedade em si. A outra pessoa passou a ser vista como uma ameaça para você. Aquela pessoa que você gosta, que você gostava de abraçar até ontem, hoje ela pode transmitir uma doença que pode te matar. Ela pode transmitir uma doença que pode matar seus pais, seus filhos, sua família. Então, esse imaginário de medo, né, ele está trazendo muita angústia para as pessoas.
né? E é difícil você manter, como eu disse agora há pouco, é difícil você manter um pensamento, porque o pensamento positivo. Um minutinho aqui, pronto. Pronto, perdeu a conexão aqui, já voltou. O pensamento positivo ele exige um pouco de trabalho mental. É mais difícil que o pensamento negativo. É mais fácil nós sermos negativos do que positivos. O negativo você se acomoda. O pensamento negativo o pessimismo também, você se acomoda, você coloca se numa posição de passividade, onde você pode até mesmo justificar o que acontece de ruim na sua vida e se desresponsabilizar, né? Aqui a Jana pergunta como buscar bons pensamentos nesse momento. Como buscar bons pensamentos nesse momento? Então, a construção de bons pensamentos é um processo também, porque uma pessoa que ela tem um modelo de pensamento muito realista ou muito pessimista, ela tem dificuldade em ter pensamento positivo. E pensamento positivo não quer dizer que você tem que sair da realidade para você começar a imaginar uma situação que não existe ali, fugir da realidade, como um delírio. O pensamento positivo ele consiste em você acreditar naquilo que você está fazendo, acreditar nos seus talentos, acreditar na sua capacidade, nas suas potencialidades. Nós temos uma tendência a não acreditar na nossa potencialidade, nas nossas capacidades. Nós temos uma tendência a desvalorizar os nossos feitos. Por quê? Porque o ser humano é um eterno insatisfeito. Mas nós devemos ficar atento a isso. Muitas vezes a gente faz ali muita coisa e não valoriza, e não reconhece. A gente estuda, a gente termina ali uma faculdade, um curso, e acha que a gente não está preparado, que a gente é um incapaz, que a gente é burro, que a faculdade é ruim. A gente acha tudo. Menos que nós podemos executar um bom trabalho, ou que a gente pode ali procurar meios, estudar um pouco mais, para você fazer um bom trabalho, para você aproveitar bem a sua capacidade, os seus talentos. E então as pessoas tendem a desvalorizar os seus próprios feitos e não reconhecer as suas próprias capacidades. Uma forma de você reconhecer é você sempre analisar o que você fez, o que você faz, o que você consegue fazer, né? E começar a construir uma valorização disso. Começar a construir um pensamento positivo referente ao que você faz. Né? Tem gente ali que cozinha bem, tem gente que faz uma comida muito boa, por exemplo, né? Mas nunca pensou em abrir um restaurante, por exemplo. Ela sempre cozinhou ali para a família. Às vezes não é o interesse dela, claro, mas às vezes é um sonho que ela tinha. Vamos imaginar uma pessoa ali que cozinha bem e tinha um sonho de fazer um restaurante ali, de abrir um restaurante. Mas ela nunca abriu. Aí a idade vai chegando. Chega 40, 50, 60, 70, 80 anos e ela fala, puxa, queria tanto ter aberto um restaurante na minha vida e não abri. E a comida dela maravilhosa, cozinha excelentemente bem. Né? Então, assim, a pessoa ela nunca valorizou o feito dela de forma adequada. Ela nunca valorizou o talento dela de cozinhar. Ou ela não teve ali a iniciativa. É claro que não basta cozinhar para você abrir um restaurante, precisa ter outros conhecimentos também, mas são coisas que você pode ir atrás. Né? Então, voltando aqui para a pandemia. Não, então, resumo, fechando o assunto, né, de como ter bons pensamentos nesse momento tão triste. Não é mesmo uma tarefa fácil. A gente vive um momento político muito ruim do país, um momento econômico muito ruim. As pessoas não estão tendo perspectivas de dias melhores. As pessoas não estão tendo perspectivas ali de que o
o emprego vai melhorar, de que o salário vai aumentar, de que os preços vão continuar subindo e ela vai poder comprar cada vez menos. Então, assim, tudo ajuda. Sem contar essa questão também da pandemia, como eu estava dizendo. O outro ali, a pessoa que você amava até ontem, se tornou uma ameaça. A própria máscara, né, ela tampa essa área nossa aqui, né? Isso aqui são minhas anotações. Ela tampa aqui, parece que ela desumaniza um pouco a pessoa, né? É necessário usar máscara, não tenha dúvida, né? Estudos confirmam isso. Mas parece que esse momento parece que a pessoa se desumanizou. Parece que o fato de você não poder olhar na boca dela, você não poder olhar o rosto dela de forma completa, você parece que desumaniza um tanto a pessoa, né? Então, assim, é uma situação nova para essa geração. É uma situação muito nova. Tem uma pessoa aqui... Vamos lá, fiz uma pergunta assim. Pergunta não, ele colocou: enfrenta esse problema. Não sou autoconfiante. Jonas, então, né, boa noite. Espero que você esteja bem e que fique bem. Então, Jonas, você está falando: eu não sou autoconfiante. Autoconfiança é algo que a gente precisa construir. Muitas vezes no decorrer da nossa vida, na nossa criação, no nosso desenvolvimento, a gente foi caindo em situações onde as pessoas que estavam ao nosso redor, pessoas de grande identificação, principalmente quando criança, as pessoas não te incentivavam. As pessoas poderiam ali não dar para você incentivo, não valorizavam seus feitos. Por exemplo, a criança mostra ali um desenho, aí o adulto olha: tá bom, leva lá, vai, eu tô ocupado aqui, eu tô ocupado. Então, assim, a gente não sabe olhar aquele desenho e falar: nossa, que bonito, né? Bonito o desenho. Mas você pode também dar algumas dicas de desenho para a criança. Ó, você pode pintar um pouquinho aqui também, ó. Você pode contornar aqui para ficar assim, né? Mas tá bonito. Quer dizer, a pessoa, ela valoriza o seu feito. Valoriza o seu feito. Né? Uma criança, ela fez ali, ela arrumou o quarto dela, mas a cama ficou meio bagunçada. Fala: olha, tá muito bom, muito bacana, arrumou seu quarto, bacana, isso mostra que você está criando responsabilidade. Ó, o lençol não ficou muito esticadinho, mas é assim que faz, ó, é assim e tal. Quer dizer, você está ali, a pessoa está ali numa companhia colaborativa com você. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre no nosso desenvolvimento existem pessoas ali que nos valorizam. Existem pessoas ali, muitas vezes, que nos colocam para baixo. Pessoas que colocam a criança, colocam o adolescente para baixo. Né? Palavras como burrice, burro, você é burro. Ou você é idiota, você é imbecil. Você é incapaz, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Né? Às vezes a pessoa ela é pessimista e ela transmite o pessimismo dela para outras pessoas. Isso acontece muito, tudo tem que ter um equilíbrio na vida das pessoas. Né? Você colocando aqui de novo, Jonas. Exatamente, fui criado na base do não. Isso gerou um medo expressivo de errar. Exatamente isso. Né? E isso é muito comum. Isso é muito comum. A pessoa ela fica com um medo, esse medo mesmo de errar, assim, uma insegurança com tudo. Isso ela transfere para a vida dela. Ela transfere para a vida profissional, transfere para a vida amorosa. Ela pode se transformar depois numa pessoa ali numa relação amorosa extremamente passiva, uma pessoa ali que aguenta muita coisa, aguenta ser destratado, aguenta ser maltratado pela outra pessoa. Ou ela pode ter ali um medo muito grande de ser abandonado. Então ou o contrário, ele pode, o medo é tanto que ele adquire uma posição agressiva, uma posição de ciúme, porque o ciúme também ele está relacionado à insegurança. Porque você, muitas vezes lá no fundo, né, a pessoa ela não se acha capaz de manter aquela pessoa do lado dela.
Ela acha que sempre vai ter alguém melhor que ela. Então assim, o que se pode fazer nesse caso? É você começar a organizar uma lista. Você pode até escrever. Você pode falar, você pode escrever os seus talentos. O que você sabe fazer? Né? Você pode começar ali o que você sabe fazer e começar a valorizar esses feitos. Olha, eu sei arrumar carros, por exemplo. Eu falo arrumar carros porque eu não sei arrumar carros. Né? Mas outras pessoas sabem, é um talento de outras pessoas. Pode seguir assim. Então assim, eu sei arrumar carros. Olha, eu no meu trabalho eu sou muito responsável, eu sou pontual. Então assim, não importa, porque muitas vezes essas características para nós parecem ser irrelevantes, parecem ser inúteis, parecem ser pouco importantes. Mas não são. Não são. Por quê? Nem todo mundo é pontual. Nem todo mundo sabe consertar um carro. Nesses exemplos que eu dei aqui. Nem todo mundo é muito responsável no ambiente de trabalho. Então são situações que a gente deve prestar atenção. A gente deve construir a nossa segurança começando a olhar os nossos talentos, começar a olhar os nossos feitos, a valorizar os nossos feitos, a prestar atenção neles, a valorizar os nossos feitos. E começar a filtrar a opinião dos outros. Tem opinião de outras pessoas que você pode ter certeza que vão ser muito úteis na sua vida. Mas outras opiniões, não. Outras opiniões são pautadas simplesmente na vida delas. São pautadas na experiência de vida delas. Então a pessoa, ela vai dar um conselho para você referente à sua situação ali no seu relacionamento amoroso. E o relacionamento amoroso dessa pessoa, do conselheiro, vamos supor que seja muito ruim. Então ela vai dar um conselho: ah, se fosse você, separava logo. Não dá mole não, dá moleza não. Separa, fica em paz, arruma outra pessoa. Por quê? Porque muitas vezes é o que ela gostaria de fazer e não tem coragem. Né? É o que ela gostaria de fazer e não tem coragem. Ou o que ela fez na vida dela. Então, assim, a construção da autoconfiança é algo que a gente deve fazer cada dia, cada momento da nossa vida. Construir essa autoconfiança. Ok, Jonas? Então a pandemia, né, como eu falei, ela trouxe incerteza, trouxe medo de solidão, a incerteza do futuro. Ela trouxe o medo do desemprego, medo de você ficar sem sua subsistência. Então, assim, tem fundamento, tudo isso tem fundamento, porque a situação ambiente é propício para nós termos esses medos. Ele é propício para termos todas essas inseguranças, né? Nós estamos numa época como uma época de privação de intimidade física. Uma época de privação de intimidade física. Todo lugar que você vai, você tem que manter distância. É claro que nem todo mundo segue esses procedimentos de segurança. Eu estou falando de uma parcela da população, mas tem gente que nem se importou. Eu estava conversando com um amigo há alguns dias, ele falou que durante a pandemia ele não se cuidou em nenhum momento. Ele só ia trabalhar de máscara porque ele era obrigado. Eu aconselhei ele a não fazer isso, a tomar cuidado, porque essa doença mata gente jovem também. É perigoso, é perigoso. Tem gente idosa que se salva e gente jovem que morre. Então é uma doença que parece uma loteria. É uma doença que parece um sorteio. Não tem muito critério aí, né, de quem vai ficar pior, de quem vai ficar melhor. Aqui em casa, por exemplo, na minha família, meus pais são bem idosos, e eles ficaram muito bem com Covid, muito bem, quase não tiveram sintomas, tiveram uma perda de olfato, não afetou o paladar e só. Eu quase fui internado por 4 vezes.
Fiquei 20 dias muito ruim, 10 dias de febre consecutiva, né? Então, assim, eu por pouco, eu até chegou um tempo da doença que eu estava ali acometido e fazendo tratamento, tomando medicamentos, né, me alimentando bem, eu imaginei que eu fosse morrer, que eu não fosse escapar, né? Porque eu estava cada dia pior, mas muita falta de ar, tomando inalação, 6, 7 inalações por dia, acordava à noite para tomar inalação. Então é uma doença muito incerta, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas hoje eu estou bem, não sinto mais sintoma nenhum. Mas, né, eu tive contato com pessoas que faleceram, mais jovens que eu. Eu sou asmático. Então é uma doença que traz muita incerteza, muita insegurança para certas pessoas, né? Para algumas pessoas não traz insegurança nenhum, não tem medo nenhum, tanto que a pessoa vive uma vida normal aí, né? E outra questão também, né? A ausência de relações sexuais. Tem muitas pessoas que têm um parceiro, que tem uma parceira, que vivem com uma outra pessoa, ou que tem ali um relacionamento onde tem a relação sexual. Mas muitas pessoas se viram privadas de relação sexual. Até porque, com medo de pegar, né, de contrair a doença. Então a pessoa ela se reservou, né? E o sexo, a prática sexual é importante na vida das pessoas. A prática sexual ela faz parte da natureza humana, né? É como um movimento salutar ali que você faz, é como andar, é como, né, respirar, é algo ali que faz parte da vida humana, né, do comportamento, pelo menos na maioria das pessoas. Então a ausência de sexo também começou a acarretar uma série de outros problemas. Né? Então, assim, o que se pode fazer diante da ausência de sexo? A única forma que você pode resolver a ausência de sexo é fazendo sexo. Não tem outra forma, né? A masturbação ela é algo incompleto. Ela não tem ali o toque físico da outra pessoa, ela não tem ali o contato com outra pessoa, né? Então, tem que ter a relação sexual. E nesse caso, a relação sexual deve ser segura, o mais segura possível. E não adianta preservativo. O preservativo não impede a infecção por Covid. O que você tem que fazer é procurar uma relação sexual segura com alguém que esteja também mantendo isolamento, com alguém que esteja respeitando as normas sanitárias. Não tem outra forma aí de você resolver essa questão, né? Ou você aguarda, ou você sublima, né? Aguardando, sublimando. Você colocar ali a sua energia em outras coisas. Ou você vai escrever, você vai cantar, você vai tocar um instrumento musical, você vai fazer alguma outra coisa, você vai colocar a sua intelectualidade para funcionar, que é uma forma de você utilizar essa energia sexual para outras coisas. É aquilo que Freud chamava de sublimação, de você direcionar a energia psíquica para atividades socialmente bem aceitas, que te tragam prazer de outra forma. Porque sabemos que a pandemia vai ser um dia, uma hora ela acaba. A vacinação está avançando, estão fabricando cada vez mais vacinas. Então, com o tempo, essa pandemia vai acabar. Eu acredito que no final do ano a gente já esteja bem adiantado nesse aspecto, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Tem que ser... apaixonou na pandemia, seria tem quem se apaixonou na pandemia. Seria dependência? Então, não necessariamente. A gente tem que ver o tipo de sentimento que a gente está tendo
para com essa pessoa. O apaixonamento é algo normal, ele pode acontecer em qualquer situação, ele pode acontecer em qualquer época. Então, o apaixonamento ele tem uma característica de nos aproximar da outra pessoa. E para isso, ele diminui a nossa racionalidade, e sobe a passionalidade. No apaixonamento, o sujeito começa a ver a outra pessoa como perfeita. A pessoa não tem erros, a pessoa não tem defeitos, né? Então tudo ali está propício para uma relação perfeita, feliz, duradoura, eterna, né? Que nem o termo que muito se usa hoje em dia, relacionamento eterno, amor eterno. Eterno até o mês que vem, até a semana que vem, mas é eterno, né? Então é o seguinte, não necessariamente é uma situação de... Olha, ou pensando bem, se a gente começar a filosofar, todo apaixonamento é uma situação de dependência. Mas eu acho que você quis dizer algo assim relacionado à carência, né? Se esse apaixonamento durante a pandemia tem algo a ver com carência, né? Pode ter, porque a carência, o ser humano sempre vai ser carente. O ser humano é um eterno carente. Mas não necessariamente, eu não acredito também que possa ser somente um caso de dependência ou de carência. Eu acredito que possa ser um apaixonamento como qualquer outro. Como qualquer outro. É que o apaixonamento ele tem características próprias, do que diferente da afeição, daquilo que a gente chama muitas vezes de amor, né? Da afeição. Ele tem características diferentes. Como eu estava dizendo, ele tem a característica de ser mais racional, e menos racional e mais passional. A pessoa ela parece que coloca ali um bloqueio no ego dela e começa a ver situações ali, ela começa a florear um pouco as situações. Então muitas vezes as outras pessoas até alertam. Olha, esse sujeito aí não presta, essa moça aí é assim, ela faz isso, ela faz aquilo. Esse rapaz aí, ele é assim, já fez aquilo, já fez isso. Nada é o suficiente para você parar o apaixonamento. Ah, não, ele vai melhorar, é assim, é assado. Nada é suficiente para melhorar, para acabar com esse apaixonamento. Porque a pessoa está naquela situação passional, a racionalidade é colocada um pouco de lado. E isso é uma condição natural do ser humano. Porque dentro de uma situação natural, vamos imaginar os homens das cavernas lá, né? Dentro de uma condição natural, o apaixonamento é muito importante. Porque você se apaixona para procriar. A função do apaixonamento é a procriação, é a perpetuação da espécie. Por isso que a gente não vai ficar olhando ali se a outra pessoa é feia, é bonita, é rico, é pobre, ele tem o pé grande, ele tem o pé pequeno. A gente não vai ficar olhando isso. A gente vai simplesmente se apaixonar, se atrair. E tem ali uma coisa muitas vezes avassaladora ali. Porque o intuito do apaixonamento é a procriação, é a preservação da espécie, né? Então essa é uma condição natural do ser humano. Então assim, mas eu acho assim que todo apaixonamento a gente deve, até pelos instrumentos que a gente tem hoje, deve se tomar cuidado, deve se analisar a situação, se é uma pessoa adequada para você, porque o fato de você gostar de alguém não quer dizer que essa pessoa seja adequada para nós. O amor, o gostar, o afeto não é suficiente para você se aproximar de uma pessoa, para você manter um relacionamento amoroso com alguém. Tem que ter uma série de fatores. Essa pessoa ela é companheira, essa pessoa ela é responsável, essa pessoa ela gosta de mim, ela se importa comigo, ela se importa com as outras pessoas. Ou ele é um egoísta, ou ela é uma egoísta, só liga para isso, só liga para aquilo. Então tem uma série de fatores que você precisa também analisar, não só o afeto. Isso também funciona não só para as relações amorosas, mas também para as amizades, também para as pessoas que nós teremos relação. Muitas vezes a gente até gosta de uma pessoa assim.
Eu tenho exemplos na minha vida, eu gosto de algumas pessoas assim, eu gosto, mas eu sei que são pessoas que eu não devo conviver, né? São pessoas ali que eu mantenho um contato, oi, bom dia, tudo bem, como está a família, como está você, não sei o quê, mas são pessoas que eu sei que eu não devo conviver, porque não são adequadas para mim, talvez sejam adequadas para outras pessoas. Então a gente tem que prestar atenção nesses fatores também, né? Jorge aqui está falando oi. Olá, Jorge, boa noite. Obrigado aqui pela participação. Eu tenho que aproximar aqui porque a letra é bem pequena. Eu não sei se meu celular está um pouco longe, mas a letra é pequena. Então eu tenho que... Minha vista já não é a mesma mais de 20 anos atrás. Que não faz tanto tempo assim, claro, né? Mas não é mais a mesma, né? Então assim, voltando aqui para a situação da pandemia. Bom, esse tema todo é da pandemia, né? Sofrimento psíquico e pandemia. Essa privação de intimidade física que a pandemia nos proporcionou, ela acarreta uma série de situações que vão formando o nosso imaginário. Né? Como eu estava dizendo, a outra pessoa pode ser vista como uma ameaça. Teve uma adolescente que ela me procurou virtualmente, que eu a conheço, né? Ela mora aqui na região, tudo, eu conheço ela desde quando ela nasceu, filha de uma amiga minha, e ela me procurou e falou, nossa, eu comecei a namorar um menino, comecei a namorar, mas a gente não se beijou. Eu tenho medo de beijá-lo na boca por causa do Covid. Eu tenho medo de abraçá-lo. Então, assim, a gente anda, às vezes, de mão dada, mas eu tenho medo, né? Ele já insistiu, né, para beijar, mas eu não permiti. Eu falei para ela, olha, você não está errada. Você não está errada em ter esse medo. Porque é um medo que muita gente tem. É um medo que muita gente tem. É um medo real, é um medo de algo real. A boca ali, a respiração são meios de transmissão muito fáceis, né, para o Covid. Então, o seu medo é real. Mas, assim, falando de uma adolescente, né, o que eu falei para ela, eu falei, olha, se você puder realmente esperar, caso você não tenha certeza absoluta de que esse beijo será seguro, aguarde, espere. Disciplina não faz mal para ninguém. Disciplina na vida não faz mal para ninguém. Né? Eu sei que para algumas pessoas a disciplina ela soa como um autoritarismo, como algo ruim, como algo que vai cercear os desejos da pessoa, e vai cercear mesmo. Então as pessoas acham assim que a disciplina é algo ruim, é algo assim que serve para nos tornar mais infelizes. E não é. A disciplina ela serve para construir certas coisas que vai trazer muitos benefícios no futuro. A gente pode construir modos de pensar, modos de agir, que serão muito benéficos no futuro. A disciplina não faz mal para ninguém. Qualquer hora eu vou fazer uma live só falando sobre disciplina aqui. Só falando sobre disciplina. Porque eu vejo que muitas pessoas têm uma visão errada da disciplina. Da questão da disciplina, da organização. Por que ser organizado? Por que você ser disciplinado? Parece que na nossa realidade brasileira, a disciplina nunca foi algo muito estimulado. Nas novelas, nos filmes, nos programas, a gente sempre viu coisas assim. Não, você tem que seguir o seu coração. Você tem que seguir algo para você ser feliz. Você tem que, assim, sempre estimulou o passional e nunca estimulou o racional, nunca estimulou a racionalidade. Parece que isso formou no imaginário do nosso povo
do povo brasileiro, de que a razão, de que a disciplina, de que a organização são algo, são coisas, são fatores que te impedem a infelicidade, algo que freia ali a felicidade. E a passionalidade solta, você fazer tudo que vier na sua cabeça, é o certo, é o mais adequado para você ser feliz. E na nossa vida prática, nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é assim. Nós sabemos que a gente tem que ter um equilíbrio entre racionalidade e passionalidade, para a gente não se tornar também um robô racional, mas nem também um poço de afetos, um poço de emoções ali, que não pensa em nada, não pensa no mundo ao redor, só dá ali vazão aos próprios desejos. Então, gente, assim, a gente tem que ter alguns caminhos para essa pandemia, a gente tem que ter alguns caminhos assim para a gente aliviar esse sofrimento psíquico, aliviar o sofrimento mental nessa pandemia. Outra coisa também, antes de falar dos caminhos, outra coisa também que aumentou, violência doméstica, aumentou muito durante a pandemia, principalmente mulheres agredidas, crianças agredidas, crianças mortas, aumentou muito. É uma situação muito triste. É uma situação muito... É doloroso só de falar isso. Né? Você vê pessoas ali sendo agredidas dentro da própria casa, dentro do local que elas devem se sentir seguras, que é o refúgio da pessoa. Toda vez que você está ruim, que você não está bem, você quer ir para sua casa, porque ali é seu canto. Isso acontece com criança também. Aí a criança ali apanha até morrer. Às vezes do próprio pai, da própria mãe, da madrasta, do padrasto ou de algum familiar próximo que deveria proteger essa criança. Então, assim, é doloroso em falar disso. Mas aumentou muito durante essa pandemia esse tipo de violência doméstica. Olha, gente, eu tenho uma teoria, mas aí é algo meu. É algo meu, assim, em termos, né? Eu acho que muito já se discutiu sobre isso. Mas eu acho que o caminho é a informação, é a educação, é a cultura. Outra característica do nosso povo também é não ser apegado ao conhecimento, não ser apegado à cultura, ao saber. Eu tenho certeza que uma pessoa instruída, uma pessoa culta, uma pessoa que tem ali uma boa formação intelectual, ela tende a não praticar esse tipo de violência. Eu não estou falando de pessoa bem formada. A pessoa pode ser um excelente médico, renomado, um excelente advogado, um engenheiro, um empresário muito rico, né? Um artista muito bem sucedido, muito conhecedor da sua área. Mas isso não a torna uma pessoa culta, não a torna uma pessoa intelectualmente construída. Uma pessoa bem formada não é uma pessoa intelectualmente bem construída. Quando eu falo intelectualidade, eu falo de uma pessoa que conhece o mundo que a cerca. Conhece a história desse mundo, conhece o pensamento que... Desculpa, a conexão deu uma... Desculpa, a conexão deu uma falhada aqui, gente. Então, uma pessoa culta é uma pessoa que conhece o mundo que a cerca. Uma pessoa que conhece o mundo que a cerca, que conhece ali a história desse mundo, conhece os pensadores desse mundo. Eu não estou dizendo que precisa ser um erudito, conhecer tudo, não. Mas uma pessoa precisa conhecer esse mundo, conhecer o funcionamento desse mundo. Porque tem pessoas que nunca foram numa escola na vida, e ela sabe muito mais coisa, ela tem um conhecimento da vida muito mais apurado que uma pessoa muitas vezes que estudou numa faculdade durante muitos anos aí. Por quê? Porque essa pessoa ela tem contato com o mundo, ela tem contato muitas vezes ali com a terra, ela conhece os ciclos da natureza, ela olha para o céu, ela sabe se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer geada. Quer dizer, ela tem conhecimentos desse mundo.
Então eu acredito que a cultura, que a educação, né, que o conhecimento é algo ali que é espécie de um remédio, de uma vacina contra esses atos de violência que eu vejo as pessoas praticando por aí. Então a violência doméstica é um tipo de abuso muito cruel, porque ela quer dizer, qualquer tipo de violência é cruel, mas a violência doméstica é muito cruel porque ela ocorre no lugar onde é o nosso refúgio, que é a nossa casa, e com as pessoas que deveriam nos proteger, que é a nossa família, né? Caminhos para isso, né? Algumas coisas. Gente, a gente tem que, primeiro, né, procurar conhecer esse mundo que nos cerca. Melhore as suas leituras. Não é qualquer coisa que lê, não basta só ler. Você tem que ler aquilo que é bom, aquilo que é certo. Ler sobre história do seu país, ler sobre história universal. Conhecer um pouco de como a gente se formou como povo, como país. Ler sobre cultura, ler sobre ali, muitas vezes um livro da história da tua cidade. Hoje tem muito isso. O sujeito ele reúne informações da cidade, faz um livro. Então, assim, procurar conhecer um pouco o mundo que te cerca, para você direcionar os seus pensamentos para outras coisas. O que leva uma pessoa ali a agredir a outra pessoa? Será que é só um transtorno mental? Será que é uma falta de racionalidade? Então, assim, tem uma série de fatores que pode influenciar nisso. E nós devemos estar preparados para enfrentar esse tipo de coisa. E uma coisa é certa. Quanto mais você mantém a sua cabeça útil, a sua cabeça ocupada, a sua cabeça dedicada a coisas úteis, menos violência você vai praticar, menos besteiras na vida você vai fazer, né? Menos erros na vida, menos bobagens passionais você vai cometer, você vai manter uma vida mais saudável. É claro que isso não é vacina para sua vida ser um mar de rosas, mas com certeza vai ser um meio de você manter ali muito mais clareza para tomar decisões na sua vida, para você escolher caminhos de forma mais adequada. Cuida do seu corpo também, cuida da sua alimentação, exercícios físicos. Se você não tem onde caminhar, se você tem receio de ir no espaço público caminhar, gente, rodeie a própria mesa. Dê voltas na sua sala, dê voltas na sua mesa de centro. Se você tem um quintal, dê voltas no seu quintal. Mas faça exercício, não deixe o seu corpo parado. A obesidade aumentou muito nessa pandemia também. Consequentemente, doenças cardiovasculares, que o número de pessoas morrendo de infarto é muito grande, né? E como eu disse, aproveita para você conhecer as pessoas que moram com você, que muitas vezes a gente mora com as pessoas, mas não conhece as pessoas, não conhece ali a história de quem mora com a gente, dos nossos familiares, né? Tem uma pessoa que perguntou que Gil, onde o socialismo deu certo? Gil, eu adoraria conversar sobre isso com você, mas o tema da live nem é isso, nem é para isso hoje. Eu agradeço aí a participação, mas outra hora a gente pode conversar sobre isso. Mas antes você vai refletir. O que é dar certo? O que é dar certo para você? O capitalismo deu certo em algum lugar? Porque para mim dar certo são 100% daquelas pessoas que vivem sobre aquele regime ter uma vida digna, ter o que comer, ter onde dormir, ter trabalho, ter o que se vestir. Isso para mim é dar certo. Então, se você pensar sobre isso antes, a gente volta a conversar, tá bom? Mantenha contato, pode mandar mensagens o quando quiser, tá bom? Tem lá o item de mensagens aqui no TikTok. Eu tô descobrindo o TikTok a cada dia. Eu não conhecia muito bem a plataforma, mas estou descobrindo
a cada dia aí novas ferramentas. E então é isso. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Não foi um bate-papo completo, é claro que esse assunto pode ser expandido, pode ser conduzido aí para vários caminhos. Eu vou ficar à disposição de vocês. Gostaria que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer lá no direct. É direct que chama aquela setinha lá que você deixa a mensagem. Fazer perguntas. Pode mandar mensagens, tanto no privado como no público, que eu vou fazer questão de responder a todos na medida do possível aí. Posso não responder de imediato, mas eu vou procurar responder. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso de hoje. Eu vou disponibilizar também no meu canal no YouTube, na minha página no Facebook, essa live, e vou deixar disponível também para o maior número de pessoas possíveis. Se vocês quiserem compartilhar também, fiquem à vontade, eu agradeço muito. O Jonas aqui está dizendo obrigado, Edson, parabéns por essa iniciativa. Jonas, eu que agradeço aí sua participação. Bom, o meu intuito é sempre levar um pouco de alento para as pessoas. Eu sei que as pessoas estão sofrendo, eu sei que as pessoas têm ali os seus dramas pessoais e muitas vezes não têm com quem falar. O acesso ainda à psicoterapia, apesar de já estar cada vez melhor o acesso à psicoterapia, a um psicólogo, a um psicanalista, tem muita gente que não tem condições socioeconômicas de se submeter a uma psicoterapia ou alguma psicanálise individual. Então eu com esses vídeos eu tento fazer com que a pessoa faça modificações na vida dela, até ela poder fazer uma psicoterapia, para que ela viva um pouco melhor. Então é isso, gente. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite e um grande abraço a todos.